Oi, gente, boa noite. Estamos aqui hoje, dia 12 de agosto, para mais uma live falando a respeito do mercado imobiliário. Vamos aguardando a entrada dos nossos amigos que vão assistir essa live. Hoje vai ser incrível, eu acho que vai ser bem legal. Eu tenho essa expectativa, que a nossa convidada é muito legal, é uma figura. Vocês vão conseguir ver. Tive o prazer de conhecê-la. Nós vamos falar daqui a pouco como que isso aconteceu. Enquanto isso, vamos aguardando a chegada do pessoal. A Kátia acabou de entrar. Nós vamos estar falando hoje a respeito do mercado imobiliário e arquitetura. A nossa convidada, ela acabou de entrar, nossa convidada. Daqui a pouco a gente está convidando ela para o vídeo. Enquanto isso, nós estamos aguardando o pessoal entrar. Boa noite, Val. Boa noite, Ivan. Boa noite, Kátia. Eu estou com uma grande expectativa para essa live de hoje. Eu acho que vai ser bem legal mesmo. Nós vamos ter oportunidade de falar de como que o mercado imobiliário e a arquitetura se comunicam e se comunicaram dentro de uma coisa bem específica, de uma experiência real, tá? Então nós vamos aguardar um pouquinho, para a entrada do pessoal. Ivan, boa noite, sejam bem-vindos. Amanda também, seja bem-vinda, Amanda. Vamos chegando. Olha, gente, eu vou avisando logo para vocês o seguinte: às vezes eu vou olhar aqui para o lado, mas não é porque eu estou interessado em outra coisa não, tá? É porque eu deixo o roteiro aqui do lado para a gente ir conversando, e às vezes eu tenho que ler o comentário de vocês também. Então a gente vai enquanto a gente conversa, a gente vai olhando aqui o que está acontecendo. Tá bom? A Vera, o Carlos, essa família aí maravilhosa que nos acompanha. Então, vou começar enquanto o resto do pessoal vai chegando. Nós temos essa live vai ficar gravada, tá? E depois a gente vai disponibilizar no nosso Instagram, vamos subir para nosso YouTube também, e isso também vai ser disponibilizado para a Val, para ela colocar nas redes sociais dela, ok? Bom, para quem não me conhece ainda, para quem está chegando aqui a primeira vez, para quem está entrando pela primeira vez aqui na nossa página, no nosso perfil, meu nome é Alexandre Anchieta. Eu sou proprietário da BS Brokers, agência imobiliária em Brasília, que fica aqui no Sudoeste. Eu tenho experiência com imóveis de alto padrão há 13 anos, desde que eu comecei minha carreira como corretor de imóveis. E há 8 anos eu fundei a BS Brokers, com outro nome, tá? Até chegarmos a esse formato que estamos hoje. Então, o nosso propósito aqui nessas lives durante esse mês todo eu comecei a fazer essas lives dia 22 de julho, e vamos com elas programadas até o dia 26 de agosto. E cada quinta-feira eu estou trazendo um convidado de uma área diferente que está relacionada com o mercado imobiliário. Então, hoje nós estamos aqui, já tivemos alguns convidados que vieram aqui, foi muito legal. Enriquecimento, já trouxemos o corretor de imóveis, já trouxemos financiamento, já falamos com a Ata Brasília, que também está aqui na nossa live hoje. E estamos trazendo aí para o pessoal ajuda para tirar dúvidas, trazer informações, ajudar na educação do público da gente, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou convidar aqui a nossa convidada de hoje,
Gente, é uma história muito legal que a gente vai contar para você. Conheci a Val. A Kátia está lembrando aqui que eu falei sobre homestaging também. É verdade, foi nossa primeira live, dia 22 de julho. E, e aí, quando eu conheci a Val, você já estava ouvindo, né, Val, falando aqui? Já. Eu conheci a Val numa visita em que nós fomos mostrar um imóvel para ela e para o companheiro dela, o Ivan. E o que mais me chamou a atenção naquele primeiro momento foi que ela entrou no apartamento e ela abriu os braços assim e falou assim: vou quebrar tudo isso aqui vai ficar tudo aberto. Eu não esqueço jamais dessa frase. Vou fazer aquele ambiente aqui, o conceito todo aberto, vai ficar lindo. Foi a primeira frase que ela falou quando ela viu o apartamento. Tá? Essa é a Val Monteiro. Eu vou deixar ela rapidamente dar as credenciais dela, porque ela vai falar muito melhor do que eu quem ela é. Ela é uma arquiteta, ela já está formada há 15 anos, né, Val? Mais ou menos? 10 anos. 14? 10 anos. 10 anos. Primeiro, boa noite para todo Boa mundo da noite. live. Queria agradecer, Alexandre, pelo convite. Eu, na realidade, eu sempre falei assim, nunca vou participar de nenhuma live. Eu falava que eu fico envergonhada, né? E só você mesmo para me fazer, porque eu tenho muita gratidão pelo que você fez pela gente, por ter achado o nosso apartamento. Então, eu tenho que fazer isso pelo Alexandre. E quero agradecer muito pelo Obrigado. convite, tá? Obrigado. Então, gente, eu sou arquiteta, meu nome é Val Monteiro. Eu mudei para Brasília em 2010, né? Eu sou formada há 10 anos, eu formei e já mudei. Então, eu sou formada pela UFRN, Natal, mudei para Brasília, mas eu já trabalho com arquitetura desde o primeiro período da faculdade. Então, quando eu passei no vestibular, eu já comecei a trabalhar em vários escritórios lá de Natal, então isso eu acabei pegando muita experiência e quando eu cheguei em Brasília já fui contratada e depois de 1 ano e 7 meses já fui trabalhar sozinha e é isso. Muito bom, Val. O pessoal está chegando, mais gente chegando. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando a mais uma live que eu tenho certeza que vai ser bem enriquecedora. Então, gente, nós vamos falar um pouquinho de mercado imobiliário e arquitetura hoje. Só para vocês terem uma ideia, a Val falou comigo, ela já tinha falado isso para mim quando eu convidei ela, falou assim, olha, não faço, não quero, eu só vou fazer porque você está me convidando, mas eu não tenho esse hábito, nunca fiz, vai ser a primeira vez. E, Exato. e desde semana passada que a gente tem conversado mais ativamente, né? Ela vem conversando e a gente trocando ideia. Aí hoje de manhã ela me mandou um roteiro. Hoje à tarde, né, Val? Foi hoje à tarde, né? Foi. Ela me mandou um roteiro. Não, Alexandre, estou com o roteiro pronto, vamos fazer assim. Eu falei, tá ótimo. Mais organizado do que um arquiteto, impossível. Com certeza. Que eu tô nervosa, gente. Olha que coisa, né? Não. É E engraçado você, isso. ó, você sabe por que, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo? Porque eu vou fazer a propaganda agora já. Quem não segue a Val, vai lá no canal dela do Instagram, Val Monteiro Arquiteta, né? Isso. Val Monteiro Arquiteta, e você vai seguir a Val. A Val tem uma série de histórias que ela vai contando ali, e ela está fazendo uma série muito legal, que chama Nossa Casa. Tá? Ela e o Ivan, que é o companheiro dela, eles estão fazendo um vlog. É um episódio atrás do outro a respeito da reforma que elas estão fazendo na casa deles. E eu achei isso muito interessante, porque normalmente as pessoas não querem assim mostrar muito como que é o trabalho delas. A gente fica mais envergonhado. Eu não quero que ninguém veja o que eu estou fazendo aqui. Mas eu achei muito legal porque eu acompanho a série. Quem me passou o primeiro vídeo, eu não sabia. Foi o Samuel, que foi o corretor que acompanhou a gente na nossa negociação. Ele falou: você viu que a Val está colocando no Instagram, fazendo uma história? Eu falei: não. Aí eu comecei a assistir. Então,
eu comecei a acompanhar desde o terceiro episódio. Então, depois eu vi os outros dois anteriores. E se você não viu, gente, segue a Val e vai ver. É muito legal. Porque ela ali está dando várias dicas, ela mostra o dia a dia da obra, ela mostra os problemas que ela está tendo, que é uma coisa muito importante para quem é consumidor, para quem é profissional, tá? Porque tanto para o corretor, quanto para o arquiteto, para o engenheiro, para o dono de loja de materiais que está ajudando. É incrível a série. Eu estou concordando aqui com o Leandro, que acabou de falar, a série é incrível, e você está de parabéns. Por isso que eu tenho certeza que você vai ser um sucesso aqui. Então, fique tranquila. Você está em casa, seja sempre muito bem-vinda. A hora que você quiser chamar o Ivan, pode chamar. Ela perguntou para mim, eu falei, pode chamar. Ivan também está em casa, tá? É bem legal essa série, porque mostra realmente como que funciona uma obra. Mostra tudo. Então, eu estou começando a falar demais, então eu vou começar como que foi a história, e aí você vai continuar dando a sua versão. Tá certo. Nós recebemos uma ligação na nossa imobiliária, estávamos vendendo um apartamento na Asa Sul, tá? Para quem sabe que a nossa imobiliária, nós trabalhamos com imóveis de alto padrão, trabalhamos procurando sempre atender da melhor maneira os nossos clientes. E aí o Ivan entrou em contato, não sei se foi o Ivan ou se foi o Eval, entrou em contato com o Samuel, que é um dos nossos corretores, e nós fomos juntos ver o apartamento. Aí nós fomos lá. Só que antes disso, tem uma história. Antes disso acontecer, tem uma história que eu queria que a Val contasse, que começa a versão dela dessa saga. Vamos lá, né? Eu acho que a maioria das pessoas que começam a comprar imóvel, elas passam por isso, né? Quando foi em 2020, metade de 2020, no segundo semestre, decidimos que era a hora de procurar um imóvel, né? Porque até hoje a gente mora de aluguel e com a taxa de juros, né, do financiamento imobiliário baixa, é agora, vamos lá, vamos procurar. Só que eu tinha, assim, várias exigências. Eu fico brincando, eu falo assim, era quase impossível achar um imóvel, porque eu queria, só se fosse Asa Norte, porque eu já moro na Asa Norte, aí eu me apego. Então eu queria que fosse na Asa Norte, nascente, longe de quadra comercial, longe de vias movimentadas, vaga para garagem, 2 vagas para garagem, elevador chegando nos 2 andares, porque a gente estava procurando cobertura. Porque, na realidade, estávamos quase, antes de decidir comprar uma cobertura, quase compramos um terreno no setor de mansões Dom Bosco, com vários colegas, né? E acabou que os colegas foram saindo, e aí a gente passou a procurar apartamentos. E aí, 3 meses nisso, visitamos umas 10 coberturas, né? E as que eu gostava mais, eu fazia uma planta rápida, uma planta baixa, para poder entender como é que ia funcionar isso ali, qual era o nível da reforma que a gente ia precisar fazer, porque a gente já sabia que, assim, que a gente já ia reformar o apartamento de qualquer forma, que a gente queria um apartamento projetado, assim, por mim, né? Porque eu estava fazendo, faço até hoje para os meus clientes, então eu tinha essa vontade, Ivan, mais do que eu, inclusive, e fomos seguindo. Mas o início é muito bom, é ótimo dessa procura. A gente começa muito empolgado, né? E aí vai para não. Aí você começa Depois a do 10º, você já está cansado de olhar o apartamento, né? Nossa, e assim, Alexandre, o que eu falo é que, na realidade, você foi ótimo na nossa procura, porque os outros profissionais, eu falava com alguns e Ivan com outros. Eu, muito prática, porque eu sou uma pessoa muito prática, eu falava, olha, gente, é nascente? Não é nascente. Então, não quero nem ir lá ver. Essa é uma exigência realmente que, enfim, que é muito importante para mim. E, às vezes, o corretor me levava num apartamento poente. Aí eu falava, não é possível um negócio desse. Aí eu falava, Ivan, não, agora eu só saio de casa se for nascer. Umas besteiras assim, mas que, óbvio, é o nosso desejo, né? Fizemos um mapeamento da Asa Norte inteira, de todas as quadras que nos atenderia, né?
E quando o corretor queria mostrar um apartamento, uma cobertura que não estava dentro dessa localização, a gente já não ia mais. O Ivan, para falar a verdade, ele acabava indo. E eu não. Porque eu acho que algumas pessoas nem sabem, mas alguns clientes, eles acabam me contratando, às vezes, antes de me contratar para fazer o projeto. Então, às vezes, os clientes eles estão procurando vários apartamentos, me procuram para dar uma consultoria, já naquele finalmente, já assim, está em dúvida entre 2 ou 3, aí eu converso, eu mostro o potencial do apartamento, Muito legal. uma possível reforma, às vezes eu passo um esboço da planta baixa, para ele poder entender que aquele apartamento é legal ou não, né? Então, mas aí essa procura foi, assim, cansativa demais. Aí o Ivan me Quanto convenceu. tempo, Val? 3 meses. 3 meses procurando apartamento. Mapeando, visitando. Isso. Aí Só que aí o Ivan estava muito preocupado com a questão da taxa, né? Sim. Do financiamento. E aí ele me convenceu, tá bom, vamos abrir o leque. Vamos então para a Asa Sul. A Asa Sul e poderia ser apartamento linear. É outra cidade, né? Para você era outra cidade. Não, assim, eu conheço bem a Asa Sul, mas é porque eu queria muito a Asa Norte, né? E como é importante a gente abrir a mente, né? Porque às vezes a gente tá ali fechado naquilo, eu preciso só disso, e você perde oportunidades. Então, eu não sei nem se você sabe isso, Alexandre, mas quando a gente abriu o leque para a Asa Sul, visitamos a 116. Sei. Quando olhamos o nosso apartamento, o bloco, né, eu pensei, nossa, é esse que eu quero. Aí mapeei a Asa Sul também, fui atrás. E descobri que esse prédio tem um outro na 203, a mesma planta. Só tem esses 2. E foi assim, foi destino. Abrimos o site, achamos vocês e exatamente tinha um apartamento no prédio. Só que ele estava acima do nosso orçamento. É verdade. A gente já tinha um valor de orçamento para a reforma e a gente sabia até onde a gente poderia chegar nessa compra, né? Quando eu falei, Ivan, vamos. vamos lá, não custa nada olhar, vamos. Aí Ivan, não, eu disse, vamos lá. E aí foi o Samuel que nos recebeu, você também. Na hora que eu ia abrir o apartamento, que você abriu a porta, pensei, cara, é esse. Ali eu já sabia que seria nosso apartamento. Assim, eu ia fazer de tudo para que fosse nosso, né? E aí começamos. E assim, gente, o Alexandre foi muito importante, porque, só para vocês terem uma ideia, entramos no apartamento, em 4 dias fechamos negócio. Verdade. 4 dias, em 2 meses a gente já estava com as nossas chaves. Então, Alexandre e Samuel, eles correram atrás de toda a documentação, cartório, assim, até no financiamento, né, Alexandre? Vocês acabaram ajudando a gente e tudo. Então, em 2 meses a gente já estava com a chave, 4 dias fechamos o apartamento. E uma observação, a dona do apartamento estava morando no exterior. Ainda tem isso, né? Exatamente. O apartamento, ele foi vendido por procuração, porque a proprietária ela foi visitar o filho dela na Europa e ela já é uma senhora, né? E falou, eu quero pôr o apartamento para vender. Eu falei, a senhora pode deixar. E eu conheço a proprietária desde que eu era criança. Os filhos dela são amigos meus, né? Então, isso facilitou também a negociação, porque existia a confiança da família com relação a gente para tratar essas questões cartorárias. Então, eles nomearam um representante aqui e a gente foi fazendo todo o processo conforme foi estabelecido, porque nós fizemos um documento, tá? Isso é muito importante, e a gente fez também, na procuração, estava escrito como que ia ser o procedimento da venda, para vocês terem uma ideia. Na procuração, tinha que ser conferido se tinha acontecido todas as etapas para que fosse vendido o imóvel. Então, foi muito legal essa experiência para a gente também, como imobiliária, porque a gente vê, as pessoas pensam que é muito fácil vender um imóvel. E nem sempre é tão fácil assim. Então, a gente vem aqui porque correr atrás de documentação, qualquer pessoa pode conseguir a documentação do seu imóvel ou não. Agora, resolver os problemas que existem no entorno disso se torna muito mais difícil. É que nem você. Eu acho que uma pessoa ela pode ter um excelente bom gosto, ter uma noção de planejamento e querer fazer um plano para fazer um projeto para a casa dele.
mas ele não vai saber como é que funciona os meandres da coisa, porque é você que conhece, é você que sabe ali aonde que a porca aperta direitinho, entendeu? Então foi muito legal você ter citado isso, porque realmente foi um trabalho de confiança mútua. Tanto a gente e vocês, porque a gente também, quando vende, tem que confiar no cliente comprador. A gente também confia no cliente comprador. A gente investe nele, a gente dá assessoria da melhor maneira que a gente pode. A gente tenta resolver todos os problemas da melhor maneira. Então, para a gente foi uma experiência sensacional também, você pode ter certeza. E não foi fácil não, viu? Foi rápido, mas nesses 4 dias houve um cabo de guerra grande dos dois lados, tanto do lado do Ivan e da Val, quanto do proprietário, da proprietária, né? Que eu fiz uma avaliação e ela colocou um valor bem acima do que eu tinha feito a avaliação. Eu até comentei isso com vocês quando a gente estava finalizando a negociação. E vocês acabaram comprando o imóvel pelo valor, praticamente pelo valor que eu tinha avaliado para ela. E eu procurei dentro desse tempo aí, que você falou que foram 4 dias, mas eu falava com eles o tempo todo. Gente, não tem, olha, a oferta chegou, é quente, é real, é boa. Se vocês deixarem passar, vocês podem não ter uma oportunidade como essa. Porque é o seguinte, Val, você conheceu o prédio. Então, no prédio que vocês compraram o imóvel, embaixo tinha um que tinha acabado de ser vendido pela Caixa Econômica. Então, todo mundo se baseava no preço do imóvel que estava embaixo. Entendeu? O imóvel foi para leilão. Inclusive o Ivan. Inclusive o Ivan. Então, assim, quando você falou assim, eu vou quebrar tudo, eu pensei que fosse um sítio figurado, sabe? Mas depois que eu comecei a ver os seus vídeos, eu vi que foi real. E você sabe que até meus vizinhos, eles estão acompanhando, alguns vizinhos estão acompanhando a nossa reforma, né? E conversa comigo pelo Instagram. Nossa, você fez isso, eu sou louco para fazer isso também. Então, assim, já estou captando até possíveis clientes. Vamos lá, né? Certo, é isso mesmo. E não adianta, a gente... as nossas experiências, elas inspiram outras pessoas. Isso é muito legal. Quando você faz um trabalho bem feito, ela inspira outras pessoas a fazer, a procurar, a buscar. E como eu tenho visto o seu trabalho ali no dia a dia, eu imagino que os seus vizinhos também. Inclusive, eu vi um episódio hoje que vocês estão reformando o teto da sacada de vocês, né? Então, vocês combinaram com os vizinhos de baixo e de cima para que todo mundo fizesse a reforma junto, né? Então, olha só como isso é bom. É porque esse prédio que a gente comprou, ele tem várias varandas. E antes de começar a reforma, eu meio que chamei o síndico, a subsíndica, levei 2 engenheiros lá estruturais, mas eu percebi que até dá certo, porque os lambris das varandas, eles estão meio que estragando, né? E aí eu falei, não vou esperar. Conversei com o meu vizinho de cima e de baixo, e todo mundo concordou. E aí o mesmo fornecedor que fez as minhas acabou fazendo as deles, né? E foi isso que aconteceu. Tem uma pergunta aqui, e eu quero que você responda. A reforma impactou todo o imóvel? Sim, todo. A gente está quebrando tudo. Eu não sei se é essa pergunta, né? Mas, é isso mesmo. Não, na realidade, uma das exigências nossas lá do início era que o apartamento não fosse reformado. Porque realmente a gente queria reformar, né? Então, comprar um apartamento já reformado seria um desperdício de material, né? Então, você derrubar uma bancada nova, gente, a gente tem que pensar um pouco na sustentabilidade. Crueldade, né? Crueldade. Então, assim, a gente queria realmente um apartamento mais, assim, digamos, original, né? Para que a gente pudesse começar essa reforma, o projeto, sem dor na consciência. E foi isso que a gente fez. Então, quebramos tudo mesmo. A única coisa que eu ia aproveitar no apartamento era o piso, né, em P, que tinha lá no pavimento
superior, mas no meio da obra, acabou que o vizinho de cima, né, ele deixou, não sei o que aconteceu na tubulação dele, vazou, passou um dia inteiro vazando e o piso estragou. E aí eu tive que tirar esse piso e aí a gente está colocando porcelanato. E isso acontece na obra, né? Acaba acontecendo muito. Imprevistos, né? Isso. Você já tinha mais ou menos na sua cabeça uma ideia de projeto. O que você queria, ou você já só começou a pensar mesmo depois que você tinha comprado o imóvel? Como é que funcionou isso? Nesse caso desse imóvel, né, o nosso, porque eu me apaixonei por ele, eu já entrei, já vi que ali tinha muito potencial, grandes janelas, eu já vi que a cozinha conseguiria abrir ali, integrar a cozinha com a sala, que isso é uma coisa que eu gosto muito, faço muito para os meus projetos. Então, eu já vi que ele tinha muito potencial. Então, a gente acabou negociando. Quando a gente fechou a negociação, eu não sei se você vai lembrar, mas a gente combinou, o Samuel passou a manhã inteira comigo lá, antes mesmo de pegar as chaves. O Samuel também está aí, viu? Ele lembra. Então, passou a manhã inteira lá comigo, sentado esperando, e eu fiz o levantamento do apartamento inteiro, e mesmo sem pegar as chaves, comecei o projeto, né? Então, quando a gente, de fato, né, quando tudo se resolveu, as plantas todas de obra, que são várias etapas, né, elas estavam prontas já. Então, pegamos a chave e já iniciamos a reforma. Toda a documentação entregue para o síndico do condomínio, né, porque a gente, arquiteto, né, a gente precisa entregar um documento que se chama RRT, que é Registro de Responsabilidade Técnica do projeto, e também precisamos entregar um outro documento, que é o de execução de obra, né? Então, ou o arquiteto que faz esse documento, ou o engenheiro que está executando a obra, que foi o caso que é a 7 Construções que está fazendo a nossa obra. Então, tudo isso já estava encaminhado. Começamos assim, pegamos as chaves e já martelo em todas as paredes, quebramos tudo que vocês possam imaginar, gente. Às vezes dá até essa demolição. Mas olha só, o apartamento é muito bom, ele já era bom, completamente habitável, mas eu não vejo mal nenhum de você trocar um bom por um excelente, o bom pelo excelente, entendeu? Então, quanto tempo demorou que vocês começaram, há quanto tempo vocês começaram e quanto tempo vocês têm de previsão ainda de reforma? Nós começamos em março, metade de março, e se Deus quiser, em outubro, finaliza, assim. Mas em outubro, final de outubro, né? Porque agora está na fase que depende de vários fornecedores. Todo mundo tem que trabalhar ali com os prazos, todo mundo junto ali para dar certo. Então, já fechamos tudo, até a fase de marcenaria já fechamos toda. E agora tô torcendo, tô lá todo dia na obra, né? Pela manhã, fiscalizando. Os meninos já não me aguentam mais, eu brinco, eles não me aguentam mais, porque eu chego lá e já falo, nossa, não acredito que ela está aqui. Mas eu brinco, até lá no meu Instagram, que eu falo, gente, é o nosso apartamento, você tem que estar lá dentro todo dia. Eu falo até para os meus clientes, que eles são os fiscais da obra dele. Ele pode contratar o melhor arquiteto, o melhor engenheiro, executor da obra, parceiros maravilhosos, fornecedores maravilhosos, mas ele precisa estar lá dentro em algum momento, né? A não ser que realmente ele não tenha tempo para isso, porque tem muita gente que não tem tempo para isso e está disposta a pagar para que aquele profissional, o arquiteto e o engenheiro, no caso o arquiteto, esteja lá todos os dias. Então isso tem um custo e algumas pessoas preferem pagar esse custo, né? Que na realidade não é um custo, é um investimento. Exato. É interessante você falar isso, porque tem muita gente que não sabe como é que funciona essa questão de você contratar um arquiteto, se ele vai fazer só o projeto, se ele vai acompanhar, se ele vai executar, se ele vai indicar, por exemplo, o tipo de material que você vai usar, o local para comprar mais adequado, porque eu sei que você, como arquiteta, já sabe onde você compra melhor, você já tem fornecedores que já tem aquilo a pronta entrega, ou então você sabe como encomendar e aquilo chegar mais rápido. Conta pra gente como que é um pouquinho desse processo, porque nosso público, às vezes, o pessoal não conhece como é que funciona a contratação e que tipo de serviço que o arquiteto pode fazer. Tá.
Eu até falo muito sobre isso no meu Instagram, que a primeira coisa é contrate um arquiteto. A primeira coisa, contrate um profissional para fazer o seu projeto. Porque, gente, olha, sem profissional, com profissional já é difícil. Obra Verdade. não é fácil, obra é difícil. Sem profissional, você pode ter certeza que você vai ter muito mais dor de cabeça. Por quê? Porque um projeto ele é todo compatibilizado, do início ao fim. Então, no meu caso, né, eu tenho em um projeto total 7 etapas. São mais de 150 pranchas de desenhos, de detalhamento, de quantitativos. Eu brinco que eu entrego uma bíblia. Porque é isso, né? Então, mas na hora de contratar o arquiteto, na hora de escolher o arquiteto, a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer é se identificar com ele, tá? Hoje a gente tem o Instagram, a gente tem as redes sociais que ajudam bastante. Ajuda. Tem que ter uma atenção também na escolha desse profissional também, porque às vezes você tem que se certificar que lá no Instagram os projetos são dele. E não só referência de outros projetos. Já aconteceu várias situações de clientes me procurarem e falar, não, olha, eu estou entre você e fulano. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí você entra no Instagram de fulano, projeto dos Estados Unidos, da Arábia Saudita. Então, tem que ter cuidado com isso, porque isso é muito importante. Outra coisa que eu acho é conversar com o arquiteto, com os arquitetos que você está negociando, né? Que é importante também saber, o cliente ele tem um valor que ele quer pagar. Então, se você acha um arquiteto que ele está te cobrando um valor que cabe no seu orçamento e você já gostou muito dele, procura saber, liga para os clientes que já fizeram uma obra, que ele já fez projeto, né? Para você ficar seguro em relação a isso. Outro ponto que eu acho muito importante na hora de você contratar um profissional é ler o contrato do profissional. Escolhi o arquiteto. Por favor, gente, leia o contrato. Por quê? Aí você vai saber o que aquele profissional está te entregando. Porque são vários tipos de contrato na arquitetura, né? Quando você vai contratar um arquiteto, são vários tipos. Um é só o arquiteto te entregando o projeto, tá? No meu caso, eu entrego o projeto, faço algumas visitas, porque é interessante que eu faça essas visitas para saber se meu projeto está sendo executado, né? Se eu vou detectar algum erro ali que possa ajudar o cliente. Então, no meu caso, eu sempre coloco umas 4 ou 5 visitas. Se o cliente ele sente aquela necessidade do profissional na obra dele, uma vez por semana ou 2 vezes por semana, isso é um contrato à parte, que é um contrato de visitas, que o arquiteto ele vai estar lá na sua obra mais vezes ou várias vezes por semana. É um acompanhamento de obra, ok? E você tem um outro contrato que é projeto, acompanhamento e execução da obra. Certo. Tá? No meu caso, eu não ofereço mais execução, porque eu cheguei e decidi que eu queria ficar só com projeto mesmo, porque eu gosto de criar, eu gosto de me debruçar, e a execução ela é pesada, né? Ela acaba que ela tira um pouco o foco dessa questão do projeto. É o que você está fazendo na sua casa, né? Porque eu tenho que fazer lá. Mas eu prefiro não fazer. Eu prefiro fazer a visita e detectar os erros e mostrar para o cliente, mas a responsabilidade da obra é do executor. Certo. No caso, o engenheiro que vai estar lá executando a sua obra, inclusive que emite essa documentação de responsabilidade, porque esses documentos, na realidade, eles são para assegurar as pessoas, a sociedade, que você tem um profissional e que se qualquer coisa acontecer ali dentro daquele apartamento, juridicamente quem vai responder é o profissional que fez ou seu projeto ou executou a obra, entendeu? Perfeito. Então, isso é uma coisa que eu falo também, aqui na nossa profissão também é assim. Tem muita gente que não sabe, mas nós corretores somos responsáveis por aquilo que vendemos. Então, a gente responde também, a gente pode, né, responder judicialmente se tiver algum erro, tiver algum problema. Isso é muito importante. Porque eu acho que isso valida também muito a profissão. Você não vai fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Você tem que saber aquilo que você está fazendo.
E ainda mais no seu caso, que muitas, como são às vezes misturado com a engenharia, são projetos estruturais, são ambientes que vocês criam, ainda tem uma responsabilidade maior ainda, que é aquela física, física mesmo. E que é o dinheiro da vida do cliente, né? Que ele juntou a vida inteira para estar ali investindo naquela reforma. Uhum. Então, e eu falo a importância do projeto, de contratar o profissional, porque um projeto compatibilizado, você pode estar seguro que qualquer erro ali, você pode, por exemplo, cobrar do profissional que fez, do arquiteto ou do engenheiro, ok? Perfeito. Então, Perfeito. E você consegue não só isso, você consegue, com um projeto completo, orçar uma marcenaria em Goiânia, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Você consegue fazer esse tipo de orçamento. Então, é importante ter todos esses projetos, até também para você ter um orçamento completo da sua obra. Porque o que acontece hoje? Inclusive, eu estava atendendo um cliente hoje à tarde, que ele me perguntou, quanto é que vai ficar a minha obra? Eu falei, olha, e isso é uma pergunta interessante, porque muitas pessoas elas fazem essa pergunta, né? A gente tem uma estimativa de valor de metro quadrado, que se gasta em uma reforma, né? Reforma, digamos assim, média, alta, ok? Vai de 2.500 a 4.000 reais. 4.000 reais, assim, sabemos que isso pode passar a depender do que você está escolhendo ali, porque eu posso trabalhar um granito preto São Gabriel na sua obra que custa 350, 400 reais o metro quadrado, assim como eu posso colocar uma bancada, se o cliente quiser, de 5.000 reais o metro quadrado, de uma pedra sintética, Decton, Silestane, enfim. Então, o que dita o valor da obra são as decisões de projeto. E por isso que também, voltando àquela sua pergunta, o que o cliente precisa fazer na hora de contratar o arquiteto? Eu acho isso de extrema importância, gente. Está pensando em contratar um profissional? Você precisa saber o valor que você tem para gastar naquela reforma. Não adianta você achar que você vai conseguir aquele dinheiro ali ou aqui, enfim. Se você não é claro, assertivo, não fala exatamente o valor que você tem para aquela reforma, o arquiteto ele vai ficar no escuro. Ele vai indicar o que ele acha que vai ficar mais bonito e não necessariamente aquilo ali vai comportar dentro daquele orçamento do cliente. Então, é muito importante ser sincero nessa fase. Por exemplo, eu tive um cliente que eu sabia que ele tinha um orçamento limitado. Isso a gente conversou na reunião. Então, pensei, vamos equilibrar esse projeto para que ele consiga executar. E na primeira assessoria que a gente fez na loja de revestimentos, eu andava com o cliente para tipo, a área assim, dos revestimentos mais em conta, ele me levava para a área dos revestimentos mais caros. Aí eu falei assim, ué, gente, me fala uma coisa aqui, você falou que você não quer gastar, mas você está escolhendo porcelanato de 300 reais o metro quadrado. Não, mas eu me apaixonei. Aí nessa hora, o profissional, é isso, na hora, o profissional ele tem que entender que se ele deixa o cliente andar por esse caminho, me apaixonei. Tá, vou comprar. Ele não acaba. Não vai caber. Não vai caber no orçamento. Porque é uma conta matemática, né? Então, e eu lembro assim, falando, ó, você quer esse porcelanato? Quero. Mas a bancada da tua cozinha não vai ser Silestone, não. A bancada da sua cozinha vai ser um granito brasileiro, beleza? Beleza. Entende? Então tem que ser muito tem que negociar, né? Tem que negociar, porque senão você acaba sendo irresponsável também. Se você mas isso acontece. Mas isso acontece muito também, não é, Val? As pessoas. Porque não tem jeito, porque quando a pessoa vai montar a casa dela, reformar, ela quer trazer aquilo que está um pouquinho lá guardado no coração dela, o sonho, poxa, eu queria ficar assim e tal. Aí é que nem aconteceu com você na compra do imóvel. Você teve que abrir mão de algumas coisas para poder comprar um imóvel que atendia ao máximo de exigências que você tinha. Mas você teve que abrir mão. Então, às vezes, eu entendo que a gente vê isso também. Eu também, às vezes, atendo muitos clientes que não têm capacidade de, às vezes, comprar aquele imóvel que ele está olhando. E, às vezes, é meio chato para as pessoas perguntar, mas pensa assim, o cara não pode pagar. Não. Eu acho que você tem que, assim como
como você falou agora há pouco, eu acho que a sinceridade entre o profissional e o cliente, ela é muito importante. Porque nós estamos falando de dinheiro da vida inteira das pessoas. Tá? Tanto para a compra do imóvel quanto para uma reforma. Então, você chega, se você não conseguir detectar com o cliente, por exemplo, no meu caso, se ele conhece o processo da compra, se ele tem potencial de pagamento. E gente, tem muita gente que tem vergonha de perguntar isso para as pessoas. Eu não tenho. Eu não tenho vergonha de perguntar para o meu cliente, porque eu quero atender o máximo de necessidades que ele tenha para a gente fazer uma boa assessoria. Eu costumo dizer que é muito mais. A venda é fácil. A questão da venda ali, documento, para lá e para cá, é muito mais fácil. Mas você conseguir ouvir o seu cliente, entender o que ele quer e trazer para ele aquilo e casar com o que ele tem, é isso que é o mais difícil, é dar o match. É que nem você entrou no apartamento e falou, me apaixonei, eu quero esse aqui. Olha, eu vou ser sincero, eu vi que você gostou do apartamento. O Ivan falou para mim também que você gostou muito do apartamento. Então, o que a gente vai fazer? Não, vamos trabalhar para a gente chegar junto e fechar esse negócio. Por quê? Porque não adianta nada. O Ivan falou, olha, Alexandre, eu tenho tanto, é isso que eu posso gastar. Eu não tenho como gastar mais. Eu falei, tá bom, então eu vou trabalhar com isso daí. E vamos embora trabalhar com aquilo ali. Se não desse ali, a gente poderia procurar outro imóvel. Tal. Mas eu acho que entra o trabalho do profissional, que é o que você falou. O cara está te levando para a sessão de porcelanato custa R$300. E você está aqui mostrando para ele o que ele falou para você que tinha para vender. Né? Então, essa transparência ela é muito importante. Então, não fique com vergonha de dizer para o seu corretor e contrate o corretor, viu? Te digo, vá atrás do corretor para comprar um imóvel. Porque você pode ter muitas surpresas na hora de comprar um imóvel. Verdade. Então, pergunta para o seu corretor, fala para o seu corretor, fala para o seu arquiteto qual é o seu orçamento. Qual é a forma que você pode pagar. Quanto tempo que você pretende pagar isso? Porque às vezes tem gente que fala assim, não, eu vou receber aqui, vou receber ali. É muito importante isso. Por quê? Nós vivemos tempos diferentes, Val. Hoje, por causa das nossas dificuldades econômicas, eu estou falando da nossa sociedade em geral, principalmente no Brasil, a troca de imóveis ficou muito mais frequente. A questão da pandemia trouxe, por exemplo, uma busca que, por exemplo, você estava buscando. Você não, eu vou procurar um espaço maior. Então, a gente teve um êxodo de muita gente que morava em apartamento para ir morar em casa. Então, essas pessoas estavam trocando imóveis. E hoje a gente tem que entender isso, que o mundo mudou, as coisas estão mudando. A gente tem que entender, ouvir o que o cliente tem para dizer, respeitar e ser honesto com ele. Falar para ele, olha, com isso, você não vai conseguir chegar no que você está querendo. O que tem aqui dentro do seu orçamento é isso daqui. E aí, dentro desse orçamento, a gente vai trabalhar. Eu acho que isso é fundamental. Para toda profissão, para qualquer profissão, isso é importante. E só, Alexandre, relembrando aqui, antes da gente entrar no apartamento, você não sabia disso. O Ivan, ele falou, olha, você não demonstre nada. Você o quê? Não demonstre nenhuma emoção. Aí eu, tá bom. Quando eu abri o apartamento, amei! Assim, a louca, né? Aí Ivan olhou assim pra mim, não, aí você já viu aí, você já percebeu que a gente tava na sua mão. Não, eu não digo que vocês estão na minha mão, mas assim, a gente percebe quando as pessoas gostam. Inclusive, vou até falar pro Ivan, daqui a pouco ele vai entrar nessa transmissão. Vou até falar pro Ivan que fazer de difícil também é uma coisa que a gente conhece. Entendeu? E falar assim, não vou mostrar emoção nenhuma, porque senão o corretor vai achar que eu tenho muito dinheiro e ele vai querer que eu compre e ele vai ficar no meu pé, porque tem corretor que é chato mesmo, tá? Tem corretor que fica no pé ali e fica no pé e cada um tem o seu jeito de trabalhar e eu entendo perfeitamente. Mas eu acho que tem um limite, você tem que saber conversar com o cliente, você tem que perceber. Eu sei que vocês queriam, eu sei que vocês gostaram, mas se estivesse fora do orçamento do economista, que foi quem fez as contas, que foi quem falou assim, agora é a hora de comprar o imóvel, não ia ter essa compra. Não é? Com certeza não. Com certeza não.
E assim, eu sou muito grata, Alexandre, por tudo que você fez, assim, porque é o nosso lar, né? E o papel do corretor de vocês ali foi de extrema importância para a gente. Eu não sei se as pessoas falam isso para vocês, mas aquilo ali é o início de uma vida nova, em um lugar novo, onde você vai criar lembranças e tudo mais, né? Sua vida vai ser ali. Então, assim, é tanto que a gente fala que quando o apartamento estiver pronto, vocês vão ser os nossos primeiros convidados, porque de tão gratos que Maravilha. somos. É. Maravilha, vai ser um prazer. Assim, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pedir depoimentos dos clientes. Inclusive, o Ivan foi uma das pessoas que fez um depoimento, está na nossa página no Instagram. Quem segue a gente no Instagram pode procurar o Ivan Rogério. Ele vai falar de como que foi a experiência dele com a gente, porque eu acho que a gente vive uma era de credibilidade. A gente tem que ter histórias reais. Como você falou que tem aquele projeto que o cara usa lá dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, não sei o quê, é muito fácil você ficar contando a história dos outros, mas não mostrando o que você está fazendo. Então, a gente não acerta tudo. É evidente, a gente erra em algumas coisas. Mas mesmo quando a gente erra, em primeiro lugar, eu admito que eu errei. Isso aí você sempre ouviu de mim. E em segundo lugar, eu vou buscar um conserto para aquilo que foi feito errado. Então, é muito importante para a gente esse depoimento de vocês. De falar para as pessoas, não, olha, eu tive uma experiência com um corretor de imóveis que foi ótimo, porque eu conheço infinitas pessoas que falam o contrário. Falam assim, olha, eu tive uma experiência com uma imobiliária, com um corretor de imóveis que foi horrível. E para mim dói no coração ouvir isso, porque eu quero que todo mundo tenha uma boa experiência. Para você ter uma ideia, antes de entrar aqui na live, eu estava aqui perto de casa fazendo uma visita com o meu sobrinho, que está comprando um imóvel de outra imobiliária. E eu fui lá acompanhar ele, eles estão lá fazendo a negociação, e os corretores que estavam vendendo o imóvel, eu não estava participando do negócio, eu fui apenas como espectador, e estava o meu sobrinho, que tá fazendo esse negócio, o proprietário e 2 corretores da imobiliária que levaram eles lá. E eu fiz questão de falar para o proprietário, quando terminou a reunião que eles estavam tendo lá, eu falei, ó, você está muito bem assessorado pela imobiliária que você contratou. Eu falei isso na frente do gerente e do corretor que estavam lá. Olha, eu fico muito feliz e eu faço questão de falar isso, porque eu tenho orgulho da minha profissão, continuo dizendo, e eu faço o melhor possível para que a minha profissão tenha uma boa imagem. Porque esses dias eu estava vendo uma série, você até perguntou para mim hoje se eu gosto de série, né, e tal. Eu estou vendo uma série de um corretor, é uma série mesmo, ela é ficção, ela não é verdadeira, que ele vende casa assombrada. Então ele procura as casas que já teve assassinato, já teve crime e teve todo tipo de coisa. E ele é especialista em vender esse tipo de casa. Então, para quem gosta de ficção e história de fantasma, história disso, história daquilo, é uma série legal. Chama Surreal Estate. Real Estate em inglês é corretor e é surreal, ou seja, é surreal, né? Então, é bem legal essa série, porque ela mostra, e o corretor fala uma coisa assim, ele está conversando com a cliente e ela é advogada e ele é corretor. E aí um começa a falar da reputação do outro. Aí a advogada fala assim, mas você também é corretor de imóveis, não tem uma boa reputação, uma tão boa reputação assim. Então eles estão ali trocando farpas um com o outro, porque as profissões hoje, aqui no Brasil, é assim, você fala assim, o cara que é mentiroso é o corretor de imóveis e o advogado. Você não confia nesses dois porque você pode se dar mal. Isso é extremamente ruim. Eu sou uma pessoa que não tenho isso na minha vida. Eu não tenho como mentir a minha vida. Então, eu já aconselhei vários compradores a não comprar. Eu já aconselhei vendedores a não vender. De chegar e falar assim, não, olha... E o pior, tem ainda assim aquele que está vendendo com outro corretor e chega para você e pergunta, Alexandre, eu estou fazendo um bom negócio? E você tem que ser honesto com ele. Fala assim, não, olha, pode comprar ou pode vender, porque você vai estar fazendo um excelente negócio. Dói. Não vou negar para você que dói não ter sido você que fez aquele negócio.
Por quê? Porque a nossa profissão, o nosso ganha-pão, a gente precisa daquilo. Mas eu volto a dizer, eu acho que a transparência, a honestidade está acima de tudo. Porque eu já deixei de fazer negócios assim que me trouxeram outros negócios. Por quê? Essas pessoas nos indicam e falam, olha, o Alexandre, o Samuel, aquela imobiliária, elas são pessoas que realmente eles vão te falar a verdade. Ele vai falar a verdade para o proprietário, vai falar a verdade para o comprador, vai tentar trazer transparência para todas as partes. Por isso que, quando vocês vieram, a gente já tratou de deixar tudo às claras. Olha, a compradora está viajando, o negócio vai ser feito por procuração, vai ter que ser um processo assim. E o Ivan, ele é tão Caxias no negócio. Cadê o Ivan? Vamos trazer o Ivan para essa imagem. Ele tá vestido. Ele passou perfume? Tá. Não, eu acho que não, que ele é alérgico. Ivan, ele adora aparecer. Agora ele está adorando aparecer, gente, porque eu comecei a fazer essas filmagens e aí eu tô vendo ele lá. Ele está querendo aparecer o tempo inteiro. E o Ivan foi assim... porque assim, a gente quando é corretor, a gente conhece o trâmite e sabe quando que... Por exemplo, não, você pode deixar isso para fazer assim, pode deixar para fazer assado. O Ivan não, ele falou assim, vamos seguir o script, a regra. Foi. Deixa eu aceitar ele aqui. Ele vai aparecer. Vai aparecer aqui o Ivan, gente. Esse é o Ivan, tá entrando aqui. Eu dei a solicitação aí, tá entrando o Ivan. Aí, Ivan, tudo bem, cara? Tô falando de você Fala, aqui. Alexandre. Como vai? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Bom demais falar com você. Eu estava falando que você foi extremamente rígido na questão. E isso é legal também. Para o corretor, para o cliente, para mostrar transparência. De fazer as coisas passo a passo. Ele falava assim, para você ter uma ideia, onde nós fizemos a escritura do imóvel, o escrevente do cartório, não, o tabelião do cartório era o professor do Ivan. Tinha sido professor do Ivan. Então até isso coincidiu, porque eu levei para fazer naquele cartório, porque eu conheço, já trabalho com aquele cartório, e o Ivan falou, não, eu conheço o tabelião, eu vou lá conversar com ele. O Ivan foi com a procuração lá para mostrar para o tabelião e falar para ele. Até o tabelião descobriu que eles tinham cometido um erro lá na transcrição e isso tinha que ser corrigido. O Ivan que descobriu isso, ele que veio falar isso para mim. Então, para você ver como uma relação, quando ela começa a ficar transparente, legal, todo mundo contribui para aquilo crescer. Conta para a gente um pouquinho, Ivan, de como que foi para você essa experiência aí. Eu tive eu diria que duas facilidades, né? A primeira foi ter aval comigo, né? Porque o primeiro apartamento, a primeira cobertura que eu vi, eu queria comprar. Foi. Ai, meu Deus. E a Val, embora fosse uma cobertura boa, né? A Val falou, não, nós temos que olhar muito mais. Aqui a cobertura tem alguns problemas, né? E vai ser caro aqui também, vai ter que fazer o segundo pavimento inteiro e cobertura, né? Diferente do duplex que a gente comprou, né? Você tem efetivamente ia ter que derrubar toda a cobertura e construir tudo do zero, né? E aí eu fui olhando e, obviamente, acabei fazendo um negócio muito melhor, né? O apartamento que a gente comprou foi o apartamento dos sonhos, né? A segunda sorte, eu diria que foi encontrar você também, Alexandre, porque quando eu entrei no apartamento, a Val ficou deslumbrada e eu também, mas realmente o apartamento estava bem acima do preço, né? E aí, conversando com a Val, né, eu fiz todos os cálculos de quanto eu podia ir, falei com toda a transparência, não tinha muita expectativa de que fosse conseguir chegar no valor máximo, né? Mas você tratou também com muita transparência comigo, com a negociação que foi feita, né? E acabou tornando algo que me parecia improvável uma realização, né? E aí, nesses aspectos aí, depois da compra do apartamento, tudo correu muitíssimo bem, né? Porque em menos de 2 meses, mesmo tendo um financiamento imobiliário, o apartamento eu já estava com as chaves na minha mão, né? Então, eu diria que
foi excelente negócio, né? E a sorte também que eu tenho a Val, porque agora na reforma eu tenho preocupação só de dar o dinheiro, né? Quem está perdendo os A cabelos arquiteta já veio na de brinde, né? reforma, exatamente é ela. E assim, realmente, embora eu esteja com a Val já há muitos anos, né, eu nunca tinha participado tão de perto desse processo todo de reforma, né, de reconstrução. Sim, é impressionante a quantidade de detalhes, de etapas, né? Cada etapa tem dezenas de detalhes e são muitas etapas, etapas encadeadas e assim, eu fico imaginando a dificuldade de uma pessoa leiga, né, que não vive disso, como é o caso da Val, que já tem mais de 100 projetos feitos, teria de fazer isso por conta própria. Eu me vejo, se eu tivesse que contratar né, eu mesmo fazer tudo que está sendo feito, né, eu teria que gastar um tempo enorme da minha vida que eu não conheço, que eu não tenho para ter esse conhecimento, contratar um monte de gente para poder prestar esses serviços, Gastar né? até muito mais, né? E provavelmente gastar muito mais, né? Até porque quando você tem uma boa arquiteta, né, ela te ajuda muito na escolha dos materiais. Então, você tem um material que é muito caro, às vezes você tem um material muito mais barato, mas que dá a mesma impressão daquele material mais caro, né? E a arquiteta consegue identificar problemas ou detalhes na obra que eu não teria a menor ideia, né? E aí já corrige com o engenheiro, já corrige com outro fornecedor, né? Então, isso facilita muito, né? Ela tá ralando na obra. Eu vou lá Vai passear, né? aproveitar, vou lá para passear e para olhar. Não, tá ficando bonito, hein? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim, porque assim, eu percebo que vocês dois são pessoas organizadas em suas profissões. E eu percebi isso por acompanhar a Val nos vídeos e pela negociação que eu tratei com o Ivan, da maneira como eles fazem as coisas. Como que foi para vocês dois, cada um do seu lado, segurar a ansiedade, a expectativa, tanto da questão da compra, porque vocês olharam bastante coisa, foi um processo, e também da reforma que vocês estão fazendo agora. Porque eu acho que a gente fica assim, ai meu Deus do céu, ainda tem isso para fazer, ai meu Deus do céu, a gente está chegando naquela fase. Ah, não, agora, como que foi para vocês esse processo? Porque eu acho que vocês se ajudaram muito nisso, pelo que eu entendi, pelo que eu percebi, todas as conversas que a gente teve, e eu estou vendo também, que vocês tiveram bastante cumplicidade nesse momento. E depois eu vou falar para vocês por que eu fiz essa pergunta. Eu, assim, na fase da compra, o ansioso era o Ivan. Tá dando o microfone. Porque ele queria comprar o apartamento logo por conta da taxa de financiamento. E eu não. Eu sabia que a gente tinha que olhar, até porque eu não tinha ainda me encantado com o apartamento. Mas, no caso da reforma, eu achei que eu não fosse ficar ansiosa, mas eu estou muito ansiosa. E mantendo a cabeça no lugar, né? Porque é difícil, a obra não é fácil. Todo dia você tem que matar um leão lá. É verdade. Ivan, você corrobora aí com o que ela está falando? Eu acho que houve fases e fases, né? Quando começou a demorar, né? E a Val tinha um nível de exigência muito alto, o apartamento tinha que ser nascente, o apartamento tinha que ser longe de comércio, longe de pista, o apartamento tinha que ter vista livre, o apartamento era cobertura, né? No último andar, né? O apartamento tinha que ser na Asa Norte, né? E assim, quando eu comecei a procurar, eu mapeei todas as quadras da Asa Norte, identifiquei todos os prédios que poderiam vir a atender a essas exigências todas, né? E percebi que tinha um número muito pequeno de unidades que atenderiam a todos esses requisitos, né? E o tempo ia passando
e a Val não queria nada, porque nada conseguia atender a todas essas exigências, né? O prédio tinha que ser bom, a quadra tinha que ser boa. Aqui. Tem um comentário bem legal aqui da Gricélia. Exigente! Pois é, exatamente. E aí isso começou a me deixar ansioso, porque, poxa, a taxa de juros de financiamento imobiliário é fundamental para você adquirir o seu imóvel. E podia subir, estava num ponto baixíssimo, né? E podia subir a qualquer momento, né? E aí, não, vamos olhar nas Asa-Sul, gente. As Asa-Sul é tão... Eu morei nas Asa-Sul muitos anos. Nas Asa-Sul já não tem mais cobertura, são muito poucas coberturas lá, né? Sim. Aí, mas tem alguns duplex, tem apartamentos lineares, né? Linear só serve se for no sexto andar, porque a Val não queria ter incômodo de alguém com um salto alto em cima da gente, ou uma criança correndo, que é um problema que a gente tem aqui em casa hoje. Então só podia ser sexto andar, então mesmo assim não eram muitas alternativas, né? Mas alguma coisa a gente vai se apaixonando, né? Desculpa, amor, mas enquanto a gente entrou nesse apartamento, quando entramos no apartamento, que eu olhei e disse, vai ser esse. Olha só, ao lado da comercial, no meio do prédio, tem um vizinho em cima, que era uma coisa que eu não queria de jeito nenhum. Então, assim, você acaba abrindo mão de algumas coisas, né? Porque o perfeito não existe. É verdade. Mas eu também não queria abrir mão de tantas. Eu sabia que eu ia ter que abrir mão de alguma coisa ou outra, obviamente, mas e no final das contas a gente acabou achando o perfeito para a gente, para a situação que a gente precisava e tudo, apesar de não ter todas as exigências que eu tinha no começo, no final das contas, né, eu acho que tem quase todas as exigências, para não dizer todas, porque, tudo bem, não é tão perto do comércio, é o primeiro prédio do comércio, mas não é colado no comércio, o comércio é tranquilo, não tem música, a gente não está no sexto andar, mas tem laje dupla, a vista é livre, a vista é maravilhosa para árvores, para verdes, etc. Não está perto de pista, né? Então a pista está longe, não tem barulho de carro passando, é nascente, né? No final das contas, o apartamento é espetacular. A reforma, perdão. Pode falar. A reforma. Na parte da reforma, né? Eu estou muito mais tranquilo do que a Val, porque a Val conhece muito mais, né? E vai identificando os problemas e a gente quer mudar realmente em outubro. E aí ela sabe exatamente que se isso não for feito nesse momento, não libera a etapa seguinte, e aí o apartamento não vai estar pronto em outubro. Você tem que fazer um monte de coisa antes de medir a marcenaria. A marcenaria depois é 2, 3 meses, às vezes até mais, para ficar no apartamento. Mas para medir a marcenaria, você tem uma série de pré-requisitos. E ela se preocupa, fica ansiosa com isso. Aí chega um dia, tem menos pessoas na obra, aí, né, fica triste. E aí no dia seguinte, depois de conversarmos e tal, com os nossos engenheiros, que são excelentes, né? Aí botaram lá 6, 8 pessoas e estão dando gás para ficar pronto, mas você tem esse dia a dia da obra, né, que para a Val principalmente é muito desgastante, né, muito estressante, né? É verdade. Eu não só tenho a nossa obra, né? Eu tenho a nossa obra. Você trabalha, né, Val? Exato, assim, eu tenho a nossa obra e a obra dos clientes, que eu estou lá fazendo visita, que eu estou acompanhando, que eu estou comprando material com eles. Então, equilibrar isso é mais complicado. Porque você tem que estar lá na sua obra, visitar a obra do cliente, tem que estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, essa é a dificuldade maior. Eu falo para o Ivan, se eu tivesse só a nossa obra, eu traria uma mesa, uma cadeira, ficaria lá tomando uma cervejinha e passando um dia lá no computador. Mas não é o caso, né? Não é o caso. Então, a gente tem que equilibrar, mas... Deixa eu fazer uma pergunta para você. 2. Porque tem uma pessoa que está aqui nessa live, que é a minha esposa. E a minha esposa, ela é bem curiosa, ela gosta de perguntar. Tem 2 perguntas dela aqui que eu acho que são muito importantes para esse processo.
A primeira, aquela que falou assim, eu gostaria de saber se o orçamento ficou muito acima do projetado. O que vocês projetaram, porque eu também imagino que durante o processo algumas coisas têm que ir mudando, porque você tem que se adaptando, né? Então eu sei que ainda não terminou, está em andamento ainda, mas até agora, o orçamento que vocês fizeram para o que está sendo feito está muito acima do projetado? Olha, A cara do Ivan. Eu tenho que falar outra coisa antes de falar isso. Estamos, tá. Já respondendo sim, nós estamos numa situação atípica, né? Estamos numa pandemia. Então, só para vocês terem uma ideia, o fio elétrico ele está 4 vezes mais caro. A nossa obra, a gente fala aqui em casa que no final tivemos o benefício da taxa baixa do financiamento imobiliário, em contrapartida tivemos uma alta em todos os materiais de construção. Eu estou lá praticamente todo final de semana nas lojas com os clientes fazendo assessoria. E é surreal. O preço está mudando, o preço de revestimento de qualquer coisa, toda semana. Muda de uma hora para outra. Não, e não só isso. Tivemos que... O problema, assim, além do orçamento que passou, a gente tem consciência já disso, que a gente fez a nossa planilha, mas também escolhemos coisas que, se eu não tivesse colocado, com certeza teria ficado mais barato. Então, é aquilo, né? Vai equilibrando ali, tem coisas que a gente faz questão, outras não, dá para comprar um material mais barato, é isso que a gente está fazendo. Mas sim, já passou bastante do nosso orçamento. Eu falei que eu vou ter que vender minha alma, trabalhar depois, feito uma louca, para pagar essa reforma, porque eu não sei onde isso vai parar. E é desesperador. Eu estava conversando hoje, inclusive com um cliente. Não tem orçamento mais de R$500, não, gente. Você pede assim, por favor, me dá um orçamento de um rack de rede para colocar lá minha internet. R$3.500. É assim, eu já tenho um GIF que eu já mando para todos os meus fornecedores. Quando eles estão me mandando, estão digitando para mandar orçamento, aí tem alguém assim, ó, com a garrafa tremendo, porque não tem orçamento mais barato. Então, assim, e é uma tristeza, assim, todo dia quando eu recebo um orçamento eu falo, ai meu Deus, e eu que fico negociando, eu estou negociando assim com os meus fornecedores, coitado deles. Eu falo que eles vão me agradecer um dia, mas eles sofrem na negociação, viu? Mas quem está agradecendo é o Ivan, né? Nesse caso, né, Ivan? Agradeço por você ser assim. A combinação que eu e a Val fizemos foi que eu comprava apartamento e a reforma era por conta dela. Como o orçamento subiu, eu estou participando da reforma também. Mas ela tá desembolsando também, não sou só eu, não. Mas isso é muito legal. Por que eu fiz aquela pergunta que eu fiz para vocês, como é que foi? Porque é o seguinte, a Val, como lida bastante com esse negócio de obra, sabe o tanto que é desgastante. Eu também conheço um pouco disso, porque eu faço administração de aluguel e a gente mexe com prestador de serviço, sabe o preço de material. A gente sempre tem que estar antenado, porque isso vai mudando. E os orçamentos que a gente faz hoje, não tem nada assim que você fala assim... Eu estou falando de coisa simples. Uma mão de obra simples, o cara hoje está querendo cobrar R$200 para ali apertar uma porca, entendeu? Para trocar um chuveiro, para fazer coisas que talvez eu fizesse dentro de casa. Então a gente sabe que não só os insumos aumentaram, mas a mão de obra também, o valor do serviço também aumentou. Por quê? Porque senão as pessoas não vão conseguir acompanhar economicamente o que está acontecendo. O prestador de serviço, ele vive daquilo ali, do que ele faz. E eu estava conversando com a minha cunhada hoje, e falando uma coisa para ela. Falei, olha, a gente só dá valor mesmo na mão de obra que a gente compra quando a gente tem que fazer as coisas. Quando você coloca a mão na massa e você fala assim, poxa, agora eu estou vendo tanto que custa eu fazer o serviço. Então eu acho que pagar aquele profissional por isso, ele já não se torna tão caro, porque você começa a vestir o sapato do outro. E eu fiz essa pergunta porque tem muita gente que convive com isso e briga demais na hora da obra. Por casais, né? Por quê? Não estou entendendo isso. A Val deve ser testemunha disso. Que eu já vi muitos casais se separarem no processo de reforma. Terminou a reforma, e aí termina a reforma, o que vai fazer? Vai vender o imóvel
que eles passaram ali reformando e fazendo aquele projeto todo porque eles tiveram um desentendimento. E assim, eu espero realmente de coração que isso não aconteça com vocês, mas eu perguntei isso porque justamente as expectativas vão se alinhando. Olha só, o Ivan, ele teve a fase de estresse dele na hora que a expertise dele falava para ele, olha, vamos fazer assim, porque tem que fazer desse jeito, porque eu entendo disso que está fazendo, acontecendo. E aí a Val entra na ansiedade dela na hora do que é a expertise dela. Deveria ser o contrário, né? Fala assim, não, eu sei o que eu estou fazendo, está tranquilo. Mas não, quando vem a nossa responsabilidade, isso pressiona a gente. E quando a gente tem um padrão alto, como eu já percebi que os dois têm, assim como eu também tenho para os meus negócios, a gente vê que a responsabilidade pesa. Não é porque é meu que eu vou rasgar e jogar fora, não. É porque é meu mesmo que eu vou colocar o padrão realmente lá em cima, tanto da execução quanto da busca, porque eu quero melhor. E aí entra a segunda pergunta que a minha esposa fez aqui, que é muito legal, porque essa daqui me deixou de cama, viu? E é de verdade. Val, você se irrita muito com os prestadores de serviço? Só me irrito. Ai, meu Deus, muito mesmo. Assim, de um nível que eu não consigo entender. Porque o que eu falo, assim, até eu converso muito com o Ivan sobre isso. A gente tem eu consigo ir até certo ponto em um projeto. Então, assim, não dá para... E eu me sinto frustrada, às vezes, porque você quer propor algo diferente, mas você esbarra na mão de obra. Então, e na obra também, eu fico lá... A minha ansiedade também está nisso, porque o projeto está todo detalhado. Uhum. Então, eu não consigo... Na minha cabeça, eu penso assim, como é que ele está errando isso? Se está aqui escrito, está mastigado, né? Eu só tenho que executar. Só tem que executar. Mesmo assim. E aí, esse processo da obra também, a nossa, está sendo muito bom, porque eu falo que aqui nesse mundo a gente está para evoluir, né? Então, se você passa aqui e não evolui, você pode voltar de novo, porque se você não fez seu dever de casa. Eu estou conseguindo enxergar um outro lado também dos fornecedores, assim, dos prestadores de serviço, né? Alguns, gente, não tiveram as oportunidades que a gente teve. Verdade. Né? Então, a gente consegue cobrar até certo ponto. Perfeito. E se for preciso, sentar com ele, explicar, olha, é assim, com a maior paciência que assim, que naquele momento, né, você tem que fazer. Porque nem todo mundo no Brasil tem a qualidade de vida que a gente tem, ou as oportunidades e tudo mais. Então, você tem que entrar na obra sabendo disso. É verdade. Por exemplo, a nossa equipe de engenharia, os nossos engenheiros são maravilhosos. Os meninos também da equipe são muito bons. Um ou outro que deixa a desejar. Mas isso é aceitável para os nossos padrões. Então, dentro do contexto, isso, internalizando isso, enfim, a gente consegue viver melhor e menos, assim, viver melhor, né? Mas dá raiva, dá. Não vou mentir, não. Semana passada mesmo, eu estava na obra desesperada. Vai aparecer aí nas próximas 2 semanas no IGTV, vocês vão ver o que aconteceu. É verdade. Isso eu consigo entender isso que você está falando, porque eu também passo por isso. Mas eu concordo totalmente com você. Eu acho que a gente tem que olhar com outros olhares. E eu acho que isso faz a gente evoluir. Né? Eu acho que faz a gente olhar mais para dentro da gente também, perceber que também a gente precisa melhorar. A gente não sabe de tudo, né? E a gente precisa dos outros. Agora, falando de preciso dos outros, eu sei que você tem uma rede de contatos, de pessoas, de fornecedores, de lugares que você já sabe onde buscar cada coisa. O quanto que isso está sendo importante para você nesse processo? Para vocês, né, no caso?
muito, porque, na realidade, gente, só vou até esclarecer, porque uma cliente minha me perguntou, e você tá ganhando tudo? Eu, oh meu Deus, quem dera! Não estamos ganhando nada, estamos pagando por tudo. Mas os meus parceiros, obviamente que eu já trabalho com eles há muitos anos, e eu confio demais neles, e são de extrema importância. No meu caso, que sou arquiteta, eu sei a qualidade, né? E para o meu cliente, eu tento passar essa qualidade dos fornecedores que eu trabalho. Obviamente que tem alguns que não estão dentro do orçamento de alguns dos meus clientes. E isso eu tenho que falar. E acontece que se ele for para algum outro... Um exemplo, quando a gente vai fechar uma marcenaria, se você fecha em uma loja modular, uma loja mais conceituada, você está pagando mais caro por isso, né? Mas nem todo mundo consegue pagar esse valor que você está alçando nessa loja. Então, o cliente ele vai acabar indo para outro tipo de fornecedor e ele tem que... E aí volta para aquilo que eu falei, tem que internalizar que vale a pena eu economizar para ter essa dor de cabeça aqui. E se a resposta for sim, tudo bem. Entendeu? Ele só tem que saber que ele vai ter um pouquinho mais de trabalho, né? Porque, enfim, mas os meus parceiros são muito bons. Os que estão lá na obra são maravilhosos. Só tem um que eu tô tendo um probleminha, mas vai se resolver, se Deus quiser. Vocês vão acompanhar aí no IGTV. Eu não exponho muito não, assim, sabe? Eu tento amenizar. Não, tá certo. E eu acho que é importante a gente valorizar também quem está andando com a gente. Como eu falei, a gente não faz nada sozinho. Até o processo da compra de vocês, eu participei também ativamente, mas eu posso dizer para vocês que uma pessoa fundamental nesse processo foi o Samuel, porque ele teve o tempo todo acompanhando tudo. Só teve uma fase depois que eu entrei mais para conversar com o Ivan, porque aí eu já falei com o Samuel, ao invés de ficar passando 2, 3 pessoas para até chegar onde realmente interessa, eu vou fazer essa ligação direta, tá bom? Tudo bem. Então, acho que a gente trabalha junto e a gente procura valorizar as pessoas que estão junto com a gente. É por isso também que eu fiz, assim, quando eu pensei em fazer essa série de lives, você, Val, foi a primeira pessoa que eu pensei em trazer como arquiteto. Eu conheço vários outros arquitetos. Eu conheço arquitetos que fazem live toda semana. Eu conheço arquitetos, vários, engenheiros, graças a Deus. Mas eu fiz questão porque eu acho que foi um processo que foi real, está sendo real, e eu acho que é bom porque exemplifica como que foi o papel do corretor na história, como foi o papel do economista, que no caso era o comprador. Isso é muito sério, porque as pessoas... Eu estava conversando com um corretor aqui em uma outra live, e as pessoas elas não se preparam muito para comprar um imóvel. Elas não sabem o tanto que isso pode lhes custar. Então tem gente que entra porque acha que eu tenho tanto de dinheiro e eu vou pegar um financiamento ali e eu vou pagar e tá tudo bem. Não. Depois você tem que pagar um financiamento. Enquanto você não terminar de pagar, você é sócio do banco. Então, esse é um processo todo que tem que ser planejado. E aí, como que você vai reformar? Você também tem que planejar, você tem que saber como que você faz o planejamento, como é que faz o projeto, onde você vai comprar, quanto que vai custar, quanto tempo vai demorar, tem um cronograma para cumprir ou não. Então, eu achei bem legal a oportunidade da gente juntar esses mundos para a gente conversar a respeito disso, porque isso é muito elucidador para as pessoas que estão vendo a gente. Essa live vai ficar gravada aqui no nosso canal, mas eu vou disponibilizar para você deixar no seu canal também. A nossa equipe de marketing ela faz uma capa e deixa o negócio bem bonitinho, eu vou mandar para você, porque eu acho que é legal. Eu acho que é legal a gente contribuir com o conhecimento da gente, compartilhar. E eu acho que, olha, a gente já está falando há 1h20 quase, e você achou que ia ser um problema, tá vendo? Você nasceu para as câmeras. Deixa eu dizer isso para você. Ai, meu Deus. Fique tranquila. Você nasceu para as câmeras, pode ter certeza.
O que é o mais legal é esse seu ser real, o seu ser verdadeiro. A gente é o que a gente é em qualquer lugar. Então, você é uma pessoa sensacional e eu tenho certeza que vai fazer muito mais sucesso na frente das câmeras também. Não desperdice essa oportunidade. Eu tenho certeza que os seus seguidores que estão vendo aqui a gente, estão ouvindo, também concordam comigo, viu? Eu vou deixar vocês falarem agora para a gente terminar, porque essa live normalmente ela é programada para durar 1 hora, sabe? Mas ela tem passado 1h10, 1h15, 1h20, porque as conversas estão sendo muito legais. A gente faz essas perguntas realmente para tirar a dúvida do básico, porque a gente sabe que o consumidor muitas vezes não tem o conhecimento do básico mesmo. O que eu preciso para contratar um arquiteto? O que eu preciso para contratar um corretor? Por que eu preciso de um corretor para vender meu imóvel? Então, a gente tem tirado essas dúvidas simples, sabe? Como é que eu entro no financiamento? Por que eu preciso achar uma pessoa que é especialista nisso para me ajudar? Então, eu já peguei vários clientes que não sabiam nada no processo. Eu vim olhar o imóvel porque eu achei que eu podia comprar. E aí você vai mostrar para ele no processo que ele não tem condição de comprar. Eu já fiz gente desistir de comprar e gente desistir de vender. Então, como corretor, para o corretor isso não é bom, né? Se você olhar financeiramente. Mas eu não posso deixar o meu cliente ser iludido. Eu não trabalho nessa linha. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer demais, de coração, vocês dois. Vocês são sensacionais. Foi excelente para mim ter vocês aqui para a gente bater esse papo. E eu espero que vocês voltem sempre. Nós estamos abertos para fazer parcerias, abertos para fazer negócios. Saiba que vocês serão sempre indicados por nós como pessoas e como profissionais, porque a gente pôde ver a lisura de vocês, a gente viu realmente a honestidade e a transparência de quem vocês são. Então, eu sou muito grato por ter encontrado vocês e por poder trazer vocês aqui para estar batendo esse papo com a gente. Nós que somos, Alexandre. Você também um excelente profissional. Eu acho que a gente falou várias vezes aqui na live que sem você, talvez a gente não tivesse nesse apartamento que a gente está tanto sonhando e colocando energia lá dentro, né? Enfim, lá vai ser o nosso lar. Então você faz parte disso. Você tem teve um papel fundamental nessa nossa escolha, nessa nossa aquisição. E eu estava falando também, acho que semana passada, falando sobre você com uma amiga minha, dizendo que nosso corretor, isso é bom, né? Nosso corretor foi excepcional. Né? Você ter isso, você ter esse feedback, porque às vezes as pessoas nem falam pra gente o trabalho que a gente fez, se foi bom, né? Enfim. Verdade. E eu estou deixando claro aqui, ó, gente, se vocês estiverem precisando de um corretor de imóveis, Alexandre, Samuel também, que passou a manhã larga inteira comigo, coitado. Fazendo levantamento. Samuel, me ajuda aqui com a trena. Samuel, tá bom, lá vai me ajudar com a trena lá. Mas muito obrigada, viu, Alexandre? Muito obrigada mesmo. E pode ter certeza, eu até conversei hoje com ele, irmão, que eu falei, Alexandre, meu apartamento ficando pronto, nosso apartamento ficando pronto, pode ter certeza que agora eu vou fazer uma live com você. Eu que vou te convidar para fazer uma live. Perfeito, vai ser uma honra. Eu também faço das palavras da Val aí as minhas, Alexandre, né? Foi um prazer revê-lo aqui hoje e também, o que depender de mim aí, você terá sempre as nossas indicações, que o seu trabalho conosco foi perfeito, foi íntegro, foi eficiente, foi correto, foi rápido, foi extremamente objetivo e é assim que tem que ser mesmo, né? E você será certamente convidado. Essa live aí vai ser feita no nosso apartamento com você. Legal. Muito legal. Vai ser sim. Muito legal. Muito legal. Gente, muito obrigado mesmo. Eu vou agradecer vocês imensamente sempre. E quero só avisar para todo mundo que está vendo a gente hoje que na semana que vem a nossa live vai falar a respeito da realidade das locações imobiliárias hoje. Nós vamos tratar um pouquinho de outro assunto agora que tem muita gente perguntando e falando. A realidade do mercado de locações está mudando.
A tecnologia está entrando no mercado imobiliário, isso está sendo bem legal, está sendo muito importante para os corretores, para as imobiliárias, mas principalmente também para o consumidor. Então, na semana que vem, eu vou trazer um convidado aqui, que é um parceiro meu lá de Belo Horizonte. O nome dele é Matheus Santos, da Upstate de Belo Horizonte. E essa empresa tem sido fundamental para a nossa empresa, para a BS Brokers também aqui em Brasília. E se vocês que estão assistindo a gente aqui hoje, quiserem entrar, bsbrokers.imobiliária na próxima semana, já segue a gente aí, né, gente? E o pessoal que está me assistindo aqui, segue a Val aí, por favor. O Ivan Rogério também, _ Ivan Rogério, tudo junto. Já sei até o Instagram é parado. A Val é que é a mídia da família, meu Instagram é parado. Mas só uma curiosidade muito legal, eles dois são kitesurfistas, viu? E ó, é verdade. Eu achei show de bola. Eu vi lá, vocês estavam lá no Cearazinho, né? Fazendo kitesurf. Aquelas praias ali são sensacionais. É uma ventania só. É isso mesmo. Tá bom, gente. Muito obrigado a vocês dois, a todos que nos acompanharam até agora, o nosso público. E você que vai ver essa live gravada depois, também muito obrigado por prestigiar a gente. Nós agradecemos e estamos aqui para servir vocês sempre. Tá bom, gente? Obrigada, um beijo grande para vocês. vocês. Boa noite. Boa noite, Até Alexandre. Até a Tchau, próxima. Tchau.